O medo e a fé são irmãos siameses. Desde os tempos antigos, o ser humano busca refúgio na religião, tentando se proteger do desconhecido, do inexplicável. Mas e se for a própria igreja que deve ser temida? Nem todas as orações são ouvidas por Deus. Algumas são absorvidas pelo silêncio. Outras despertam algo que nunca deveria ter sido chamado. Na cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, há uma igreja esquecida, condenada ao abandono. Dizem que foi construída sobre um antigo cemitério indígena, outrora sagrada, agora apenas um monumento ao terror. Os fiéis que oravam ali não encontraram salvação, encontraram o contrário. O padre Augusto não acreditava em lendas. Quando foi transferido para Ouro Preto, viu com desdém os avisos dos moradores sobre a igreja de Nossa Senhora do Silêncio. Não celebre missas lá, padre. A igreja é amaldiçoada. Ele riu. Bobagens de gente supersticiosa. A casa de Deus não podia ser um lugar do mal. E então, na véspera do Dia Mundial da Oração, Augusto organizou uma vigília noturna. Chamou os fiéis para encherem o templo, para restaurar a fé naquele lugar esquecido. Mas apenas 5 pessoas apareceram. Os moradores se trancaram em casa, deixando as ruas desertas. Algo os fazia evitar a igreja, algo que o padre ainda não compreendia. Ao entrar, um calafrio percorreu sua espinha. As velas queimavam com chamas trêmulas. As sombras nas paredes pareciam se mexer por conta própria. A vigília começou. E foi quando tudo começou a dar errado. O padre iniciou as orações. As 5 pessoas ajoelharam-se nos bancos de madeira, murmurando suas preces. Então, o sino tocou sozinho. Augusto congelou. O sino da torre estava quebrado há anos, mas lá estava ele, ecoando pelo vale, um som metálico e frio. O vento soprou forte, fazendo as velas piscarem. O chão de pedra parecia vibrar. Uma mulher no fundo da igreja engasgou. Seu rosto ficou branco. Ela apontou para o altar, os lábios trêmulos. Augusto virou-se. O Cristo crucificado estava diferente. Seu rosto, antes sereno, agora exibia um sorriso. Lábios esticados demais. Dentes onde nunca deveria haver. Os fiéis entraram em pânico. A mulher caiu de joelhos chorando. Um homem tentou correr até a porta, mas tropeçou. Augusto se aproximou do altar, tentando entender.
O crucifixo de madeira gotejava algo escuro. Sangue? Não, era mais grosso, mais viscoso. O padre tocou a substância, fria como a morte. Foi quando a sombra rastejou pelos bancos. Algo negro se movia entre as fileiras de assentos, baixo, disforme. Não estamos sozinhos, murmurou um dos fiéis. E então um dos homens gritou. Suas pernas estavam sendo puxadas para debaixo do banco. Houve um estalo e então apenas silêncio. O homem desapareceu. Apenas seu sapato permaneceu, manchado por um líquido negro. O desespero tomou conta. Augusto tentou correr, mas as portas estavam trancadas. A sombra rastejava pelas paredes, tomando forma. Rostos surgiam nela, distorcidos, sem olhos. Uma voz sussurrava em todas as direções. Vocês chamaram e nós viemos. A mulher, que antes apontara para o altar, começou a gritar, as mãos nos ouvidos. Sua pele ficou cinza, seus olhos vazios. Ela caiu para trás, como se algo a sugasse de dentro para fora. Augusto segurou seu crucifixo, mas ele queimou em sua mão. Meu Deus, o que é isso? O sussurro respondeu, não há Deus aqui. O sino badalou mais uma vez. O chão tremeu. As paredes da igreja começaram a sangrar. O padre correu para o altar. A cruz girava lentamente, de cabeça para baixo. Os bancos começaram a se mover sozinhos, como se algo se escondesse sob eles. As velas apagaram. Augusto ouviu um som horrível, como se todas as vozes que ali já rezaram, agora cantassem juntas, mas de forma errada. Um cântico invertido, um coral de desespero. Ele fechou os olhos e rezou, mas quando os abriu novamente, estava sozinho. Não havia mais fiéis, não havia mais som. A igreja estava vazia. Mas no chão, onde antes as pessoas estavam ajoelhadas, permaneceram apenas sombras queimadas, como se algo tivesse sugado suas almas para outro plano. Augusto nunca mais foi visto. No dia seguinte, os moradores encontraram a igreja completamente abandonada. A única coisa que restava era o sino caído no chão e as palavras riscadas no altar. O último padre voltou para nós.